Tobengami toto sakana désordre. E quando o irmão Branham saiu, Etango ndeko mama bimaki. alguns seguiam o irmão Branham. Bamisusu balandi ndeko Branham. Falaram Billy Paul. Balobe na Billy Paul. O seu pai blasfemou. Tata na yo blasphème. O irmão Branham me disse: não blasfemei. Ndeko mama lobi na blasphème te. Porque está escrito: Pote komama. Deus é Deus da ordem. Nzamba ordre. Naquele momento, Na mama wana. o Espírito estava comigo Molimo mosato salaki na ngai. a falar. Koloba. Quando que o Espírito Santo sair de mim, Tango sentes ba bimi na ngai. quando que o Espírito sair de mim, Tango nene sentes ba bimaki na ngai. para entrar lá para começar a profetizar. Pote akota kuna amanda ko prophétiser. Aleluia! Amen. Irmão Branham me respondeu: Ndeko Branham répondre. Ei! Hey! Escuta, irmão Branham. Yoka ndeko Branham. Como você pode me separar com ele? Ndenge nini yokoko kabola na ngai. Escuta, irmão Branham. Yoka ndeko Branham. O Pedro Pierre. está aqui já perto, está a chegar. Azali awa deja pembeni. Azokoma. Vamos chamar ele agora. Sikoyo tokobenga ye. Mas queria vous dizer que nós somos herdeiros da vitória. Nena lingaki na loba na binote biso tosaba héritier ya victoire. Aleluia! Amen. O Branham venceu. Branham alongaki. Por que venceu? Pona nini alongaki? Alguém precedeu ele Moto moko precedeki ye. e deu ele a Be vitória. apesaki ye elonga. Agora vamos ler. Siko totanga. Na pregação, Na prédication. l'adoption. A adoption. Aïe, aïe, aïe. Le 22, 5, 60, le soir. Dia 22 de 5:60 à tarde. É muito importante. C'est très important. Vamos ler isso. Tokotanga yango. Mas para ganhar o tempo, Pona ko gagner temps. o que eu já falei, vamos passar. Vamos ir no parágrafo 149. Tokoleka na parágraphe 149. Ok. A pregação, l'adoption. Na prédication à adoption. Le 22, 5, 60. Dia 22 de 5:60. Aqui está no M. Eu disse S. Ok, S. É isso. Muito obrigado. Parágrafo 149. Parágraphe 149. Mas vocês podem começar a 145. Mais bino boko komanda na 145. Então, irmão, bom, irmão, vamos lá, 145. É muito bom de ler isso. Toke na 145 eza kitoko kotanga yango. Vamos ler, vamos ler. Irmão Branham disse assim: Dekobra na malobi boye. et vous, les femmes, E vocês mulheres, le diable fait. o diabo faz. C'est ce qu'il a fait au commencement. É isso que ele fez no Et princípio. il a certainement fait de vous une cible. E certamente ele fez de alvo. Il fait de vos sœurs. Ele fez de vocês alvo. Vous, les sœurs, Vocês as irmãs. vous les. Vocês as irmãs. Il fait ça Ele faz isso. tout simplement pour. Simplesmente para. Parce qu'il sait ce qu'il peut accomplir. Porque ele sabe o que ele pode cumprir. Il peut séduire une femme 1000 fois plus vite qu'un homme. Ele pode seduzir uma mulher 1000 vezes mais rápido que homem. Je sais que ça vous blesse. Eu sei que isso te amagoa. Mas C'est là. é a C'est verdade. tout à fait vrai. Isto é verdade. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. É isso que ele fez no jardim do Il peut Éden. faire. Bon, Bom, elle était franche, ele era franco. Ève. Elle était sincère, A Eva era sincera. mais Mas elle a été séduite. ela foi seduzida. Ce n'était pas Adam qui a été séduit. Não era Adão que tinha sido Dit la seduzido. Bible. Diz a Ce Bíblia. n'est pas lui qui a été séduit, Não foi ele que foi mais seduzido. c'est elle qui a été séduite. Mas é ela que tinha sido seduzida. Donc, Portanto, il peut la séduire. ele pode seduzi-la. Et pourtant, les pasteurs E portanto os n'ont pastores pas de scrupules. não têm escrúpulos Respeito Respeito. pour ordonner des femmes prédicateurs, para ordenar mulheres pregadoras. les mettre à la tête de l'assemblée, Le colocar a cabeça da Assembleia. comme ça. Assim. Alors que cette Bible condamne la chose. Enquanto que esta Bíblia condena as coisas. De la Genèse De Gênesis à la... a Apocalipse. Vous direz, eh bien, c'est un ordre. Você diria, mas está em ordem? C'est un ordre. Está em ordem. Elles peuvent prêcher Elles- autant que les autres. Elas podem pregar também como os homens. Agora vamos. Chegou toquendo. 147. 147. Aïe, aïe, aïe. Vamos là. Et ce soir-là, E naquela tarde, quand le moment est venu, quando o momento chegou, lorsque j'étais prêt à l'appel à l'hôtel, quando eu estava quase a chamar para o altar, elle s'est arrangé les cheveux. ele arranjou os cabelos. Aquela senhora aí. Moaciwana. Não é mamãe Elisa, hein? Essa mamãe ele até. Elle s'est arrangé les cheveux. Ele arranjou os cabelos. Elle a remonté ses bas. E ele levantou seus. Hein? Meias. Arranjou as suas meias. Et tout. E tudo. Elle s'est préparée.
preparou-se. D'un bond, De salto, elle s'est préparée. ela se preparou. Et d'un bond, elle s'est retrouvée dans l'allée. E de salto, ela se Corredor. encontrava lá no corredor. Ah, elle parlait en langue. Ela falava em línguas. Elle prophétisait. Ela profetizava. J'ai tout simplement continué à prêcher, Eu simplesmente continuei a pregar, à faire mon appel à l'hôtel. a fazer a minha chamada ao altar. Écoutez mon Branham. Eh bien, Bem, je n'ai vraiment pas respecté ça. eu não respeitei mesmo isso. Pas le moins du monde. Não, Nem Moukat. nem um pouco. Ce n'était pas en ordre. Não estava em ordem. Ainsi donc, eh bien, Assim, portanto, bem. la Bible dit de ne pas dire que l'esprit des prophètes A Bíblia diz que o espírito dos profetas est soumis au é submisso ao. Dieu est sûr. Si Dieu est en train de parler à l'estrade, Se Deus está falando no púlpito, laissez-le parler. deixa ele falar. Amém. Vamos. Parágraphe 151. Parágrafo 151. 149. 149. Imam Branham dit. Decabou Alobi. Il disait, Ele dizia. eh bien, quand la sœur a donné son message, alléluia, Ouais. qu'elle a dit ça. Ele disse isso. Quand la sœur a donné son message, Quando ele deu a sua mensagem, alléluia, elle a dit ça. aleluia, ele disse isso. Mais ai-je dit, Mas ele disse: j'étais en train de prêcher. eu estava a pregar, Elle n'a pas respecté l'ordre. ela não respeitou a ordem. Écoute, Imam Branham. Eu cantei com a Brana. Oh, on dit, Oh, on-t-il disseram. dit, Oh, ça, disseram. c'était tout frais. Isto era tudo, irmão. Era tudo fresco. Ça venait directement du trône. Isso vinha diretamente do trono. C'était plus frais ce que vous étiez en train de prêcher. Era mais fresco do que aquilo que você estava a pregar. Agora escuta, Sikoyo, yoka. se prepara já. Me bongisa sikoyo. Estão prontos? Busa pré. Estão prontos? Escuta, William Marion Branham. Yoka William Mario Branham. Maintenant, Agora, ça isso. montre que, Isto mostra que. ça montre, Isso mostra. soit ceci. Seja isso. Et je vous le dis avec respect. E eu vos digo com respeito. Soit de la démence, Seja que. l'hypoma. Seja é uma demência, uma loucura. Soit de la démence, Seja uma loucura. ou bien un manque de respect, Ou então uma falta de respeito. ou qu'on ait été enseigné par un illettré. Ou foi ensinado por analfabeto. Hey! Pode rebentar, amen? Amen. Oui, mon bon me dit, Decobra malobi. essa desordem Desordem oyo. mostra Ezona kisa. loucura Liboma. ou falta de respeito Então, manca respeito. ou foi ensinado por analfabeto. Então, azala que enseñe na iletre moko. Ah, o pastor falou. Oh, pastor alobi. Ou Oh, la démence, liboma. ou To, falta de respeito, manca respeito. ou To, quelqu'un qui ne... on a été enseigné par un illettré. ou alguém que foi ensinado por analfabeto. Quelqu'un qui ne connaît pas plus au sujet de Dieu qu'un lapin, Ah. mais c'est ce que c'est des raquettes à neige. Alguém que não conhece sobre Deus, que coelho que sabe sobre raquete sobre a neve. Or, là, je Voilà. ne dis pas ça pour passer un commentaire risible. Ali eu não Nous digo doit isso. falloir pas fazer rire. Na zona vai agora depois na sequiça. Parce qu'ici, Porque aqui ce n'est pas un endroit pour plaisanter. não é lugar para brincar. Mais Mas c'est l'exact. é a exata On verdade. devait bien savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Deveríamos bem saber que Deus não é Deus de Il desordem. est un Dieu de paix. Ele é Deus de paz. Si aceitamente, amen. Amém. O Pedro. Pierre. Agora entramos no Pedro. Sikoyo tokoti e pai a Pierre. O Pedro Pierre. recebeu o Cristo. Ayambaki Cristo. Mas o Pedro, nós vamos ver. Mas Pierre, tokomona. O Pedro não era convertido. Pierre, azalaki não convertite. Durante 3 anos e meio, Pendant 3 ans et demi. o Pedro andou com Jesus Cristo. Pierre atambola que na Yesu Cristo. O Pedro viu Jesus Cristo fazer. Pierre amona que Yesu Cristo kosala. O Pedro pregou.
Pierre ateyaki. O Pedro expulsou os demônios. Pierre abenganaki bademon. O Pedro cantou. Pierre ayembaki. Mas o Pedro Mais Pierre não era ainda convertido. azalaki nano converti te. O Pedro tinha força. Pierre azalaki na makasi. O Pedro tinha zelo. Pierre azalaki na zèle. A tal ponto que À tel point, dia mokolo moko, o tempo chegou. tango ekoki. Jesus disse a Pedro: Yesu Kristo alobi na Pierre. Pedro, Pierre, daqui a pouco o tempo chegou para eu ir. kala mingi te, tango ekoki po tengana kende. O Pedro respondeu ao mestre: Pierre a répondre, maître. Eu irei contigo Ngai na kokende na yo. até a morte. Tina liwa. Está escrito. E komama. O mestre disse: Maître alobi. aquele copo aí Kupu wana. é reservado só para mim. Eza bobele réservé pour ngai. Pedro não vai conseguir. Pierre, okokoka te. Disse: eu vou conseguir. Alobi ngai na kokoka. E quando chegaram E tango bakomaki. para aprender o mestre, Kwete bakanga maître. o Pedro interviu. Pierre a intervenu. Pegou a espada dele. Akamate mupanga na ye. Aquele homem que cortou a orelha foi o filho do sacerdote. Moto wano bakata ki lito azalaki muana ya sacrificateur moko. Então o sacerdote meteu ele naquele exército. Alors sacrificateur achaki ye na armée wana. E quando foram para prender o mestre, Etango bakendaki bakanga maître. então o Pedro levantou a espada. Pierre alo A orelha. pe akati litoi. O mestre olhou Pedro. Maître atali Pierre. Disse ao Pedro: Alobi na Pierre. não é luta de carne. Ezali bitumba ya nzoto te. Aqui Awa é Deus no corpo. ezali nzambe na O nzoto. Satanás também no corpo. Satana pe na nzoto. É uma luta. Eza bitumba. Pedro disse: não vou aguentar isso. Pierre alobi na ko supporter yango te. O mestre disse a ele: Maître alobi na ye. Pedro, Pierre, antes do galo cantar, ava soso alela. você To okowanga na ngai 3 fois. aquela palavra Liloba wana não é qualquer palavra. eza liloba nyonso te. Foi uma profecia. Ezalaki prophétie. Foi escrita. Ekomamaki. É a palavra da hora. Eza liloba ya ntango. Aleluia. Amen. Pedro Pierre, vai me negar okowanga na nga 3 vezes. 3 fois. Que o galo vai cantar Soso akolela. e você vai me negar. Eyo okowanga na ngai. Pedro disse: Pierre alobi, eu acredito a mensagem. ngai na ndimeli message. Não vou te negar. Nakowanga na yo te. Não posso fazer Nakoki isso. kosala yango te. O mestre respondeu a Pedro: Maître a répondre Pierre. eu vi. Nga namonaki. Eu vi Nga namoni. o Satanás Satana a descer kokita. e a pedir Pe kosenga. é para descender como trigo. Kwete anika yo lokola masango. Mas eu orei Me nga para nabondelaki. que a sua fé Na lolenge ete kondima não na yo. desfalecer. Eningana te. Para que a sua fé Na lolenge ete kondima na yo. não falhar. Efaise te. Para que a sua Na fé lolenge ete kondima na yo. fique de pé. Etikala ngwi. Isso passou. Yango elekaki. Mas quando o tempo chegou, Me tango ngonge kokaki. irmão Brana me disse, Ndeko Abraham alobi. o Pedro foi se aquecer no fogo do inimigo. Pierre akeko ko se chauffer na moto ya ennemi. Imagina, Kanisa. o inimigo fez fogo lá. Ennemi apelisi moto na ye wana. O Pedro se ajuntou com o inimigo. Pierre asangani na ba ennemi. O Pedro sentou, Pierre afandi. começou a se aquecer. Abandi ko se chauffer. Uma senhora olhou, Mwasi moko atali ye. disse: mas esse homem aqui, Alabi me moto oyo awa. eu já lhe vi lá junto com ele. Nga namonaki elongo na ye. O Pedro começou a se aquecer Pierre abandi ko se chauffer. com fogo do inimigo. Na moto ya ennemi. Quanto aqui estão se aquecer Boni awa bazali ko se chauffer. com fogo do inimigo? Na moto ya ennemi. O Pedro se aqueceu. Pierre sa chauffer. Aquela mulher disse: Mwasi wana alobi. vamos ler isso. Tokotanga yango. Vocês estão prontos? Est-ce que vous êtes prêts? Vamos lá. Tokei. Réfléchissons à nos voix.
refletindo aos nossos caminhos. Le 6, 7, 59. Dia 6 de 7:59. Le 6, Dia 6, 7, 7:59. 59. Paragraphe Parágrafo 29. 29. Vamos là. Ok. Mais pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voix, Enquanto Moisés estava a refletir aos seus caminhos, un buisson ardent est apparu à sur son chemin. uma sarça ardente lhe apareceu no seu caminho. Oh Dieu, Oh Deus, envoie des buissons ardents ce soir envia sarças ardentes essa tarde à chaque para cada ou à chaque femme ou a cada mulher qui aurait le courage que teria coragem de réfléchir à sa voix. de refletir aos seus caminhos. Faites l'inventaire de votre vie. Faça o inventário da sua vida. Comment vous vivez? Como que você vive? Qu'arrivera-t-il O que acontecerá? si Jésus venait ce soir? Se Jesus viesse essa tarde, Réfléchissez à vos voix. reflita aos seus caminhos. C'était Pierre Era Pedro qui se tenait là, que estava ali, se réchauffant aquecendo-se au feu de l'ennemi. ao fogo do inimigo. C'était Pierre Era Pedro, se tenant là, estava lá, se réchauffant aquecendo au feu de l'ennemi, ao fogo do inimigo, jurant, jurando, reniant Jésus. negando Jesus. Alléluia. Amém, amém, amém. O Pedro sentou, Pierre afandi, leia isso na Bíblia, tanga yango na Bíblia. junto com os outros Elongo na bamisusu, que ofendiam o Messias. ba oyo bazalaki kofinga Messi. Quem é Messias? Messi azali nani? O Messias Messi é a palavra ungida azali liloba oyo eza uente da hora. ya tango. O Pedro estava lá Pierre azalaki wana, a se aquecer com ele, azalaki kose chauffer na bango, reniant Jésus. negando Jesus. Lorsqu'il a entendu ce vieux coq chanter pour la 3e fois, Quando ele ouviu esse velho galo cantar pela terceira vez, oh meu Deus, nzambe nanga, há um segredo que está lá, vamos voltar lá depois. eza na sekele moko eza wana, tokozongela wana apres. Jesus Cristo orou para o Pedro, Yesu Kristo abondelaki mpo na Pierre, para que a sua fé po ete kondima na ye fique firme, etikala e ngwi, não desfazer, po ete yango para ekufa te, ficar firme. atikala ngwi. E a fé do Pedro Ekondima ya Pierre não falhou. efaisaki te. Moralmente, Moralement, o Pedro ficou fraco. Pierre akomaki faible. Moralmente, Moralement, o Pedro ficou desanimado. Pierre akomaki desanimé. O que sustentava Pedro? Eloko nini ezalaki kosoutenir Pierre? Quantas vezes Mbala boni, você fica desanimado? yo okomaki découragé. Quantas vezes Mbala boni, você fica yo desanimado okomaki découragé. na sua própria vida, Na vida yo moko, na vida profissional, na vie na professionnelle, vida na vie espiritual, spirituelle, na vida casal, na vie na ya vida, mariage, na vida, na na vie, vida. na vie, na vie, na vie, na vie. Quantas vezes? Mbala boni, Mas mais alguém moto moko tinha orado para ti. abondelaka mpo na yo. Alguém Moto moko orou para ti. abondelaki mpo na yo. Se você não receber isso, Soki yo ozwi yango te, isso não é para ti. oyo eza mpo na yo te. Mas de tudo que eu passei, Mais na nyonso ngai nalekaki na se yango. alguém não tinha orado para mim, Soki moto moko te abondelaka mpo na ngai, dormia azalaki kolala para não acordar o dia seguinte. po ete nalamuka mokolo kolanda Se te. alguém não tinha orado Soki para moto mim, moko abondelaka te mpo na não ngai, ia estar aqui a pregar. alingaki kozala awa te na koteya. Mas alguém orou para mim, Soki moto moko abondelaki mpo na alguém ngai, orou para moto ti. moko abondelaki mpo na yo, Você tem yo ozali a vitória. na elonga. Pedro, Pierre, meu irmão, ndeko na nga, não faz o papel de figurante, kojoue role te ya figurant, mas você faz parte da noiva. mais yo ozali kosala part ya mwasi na Mas libala. você faz parte da Mais yo noiva. sala part ya mwasi na libala. Aleluia! Amen. Seja concernido Zala concerné com essa mensagem. na message oyo. Amen. Não fala que isso é para eles. Koloba te ete oyo eza mpo na bango. Faz da mensagem o seu problema. Sala message ezala problème na yo.
Amen. A message você. Amen. Mensagem essa yo. Alléluia. Amen. Agora, meus irmãos, Sikoyo bandeko nanga. o Pedro, Pierre. o que o Pedro não fez? Eloko nini Pierre asala kite. O Pedro ficou desanimado. Pierre akoma ki découragé. E quando Pedro ficou desanimado, Et tango Pierre akoma ki découragé. todos os discípulos Ba disciple nyos. que pescavam com ele, Ba oyo bazala ko pêcher longo na ye. estás a ver influência? Bozo mon influence. Vai ver esse aqui fica com esse. Okomona oyo akosala na oyo. E quando esse aqui é mal influenciado, Et tango oza mauvaise influencier. o amigo também mal influenciado. Ami pe aza mal influencier. Isso demonstra Wanezo lakisa. que você Ete yo. nunca acreditou Ondime la message te. Amen. que estava junto com Pedro. Bon bazala ke longo na Pierre. Voltaram a pescar, Bazongi na pêche. desanimado. Découragé. Mas Mais a oração de Jesus Cristo prière a Yesu Cristo. estava sobre Pedro. Ezalaki likolo ya Pierre. Quando que essa oração se cumpriu? Tango nini prière yango ekokisamaki. Quando descobri isso, Tango na découvraki yango. comecei a gritar tipo bebê. Na bandaki koganga lokola Porque bébé. depois de tudo, sou um bebê. Wete après tout naza nanga bébé. Quem é que pode demonstrar isso? Nani oyo akoki kolakisa yo Se yango. não for o Espírito Santo. Soki molimo santo te. Aleluia! Amen. O que sustentou Pedro? Eloko nini esutenaki Pierre. O Pedro negou Pierre awangani. o mestre. Maître. O irmão Bena me disse. Ndeko mama lobi. O Pedro, quando ficou lá, Tango Pierre azalaki wana. o Pedro disse: Pierre alobi. Este homem Moto oyo. que eu vi Onga na moni. a ressuscitar Lázaro Kosekwisa Lazare. é ele. Eza ye. Vamos ler isso. Totanga yango. Vamos ler isso. O Pedro ficou lá. Pierre azalaki wana. Vamos. Et puis Jésus vint. Pois Jesus veio. Le 2, 3, 57. Dia 2 de 3, 57. Le 2, 3, 57. 2 de 3, 57. Paragraphe 25. Parágrafo 25. Daqui 15 minutos vamos terminar. Dans 15 minutes, tozo silisa. Mas deixa eu descarregar Me isso. botika ngana décharger yango. Parágraphe 25. Parágrafo 25. Ok. Il y avait un vieux mendiant aveugle. Havia velho mendigo cego. Comme nous le disions hier soir. Como nós dizíamos ontem à tarde. Qui s'asseyait près de la porte de Jéricho. Que se sentava junto da porta de Jericó. Il avait perdu tout espoir. Ele tinha perdido toda a esperança. Il était Ele aveugle. era cego. Il n'avait aucune chance. Ele não tinha nenhuma chance. Son âge était contre lui. A sua idade era contra ele. Les gens étaient contre lui. As pessoas estavam contra ele. Tout semblait être contre lui. Tudo parecia estar contra ele. Et juste pendant qu'il était assis là, E enquanto ele estava aí sentado, à l'heure la plus sombre, na hora mais escura, alors Jésus vint. então Jesus veio. Et cela changea ces ténèbres en lumière. E isso mudou essas trevas em luz. Tout semble bien marcher lorsque Jésus vient. Tudo parece bem andar quando Jesus vem. Bien plus tard, Bem, mais tarde, alléluia, après la résurrection, depois da ressurreição, un petit groupe de disciples pequeno grupo de discípulos découragés desanimados s'étaient réunis tinham se reunido à différents endroits. em diferentes lugares. Pierre a dit, Pedro disse, Pierre a dit, Pedro disse, eh bien, bem, je vais aller pêcher. eu vou pescar. Je suis très, Eu estou muito desanimado. Estou muito desanimado. je vais aller, Eu vou à pesca. je vais aller, je suis très. Comment c'est possible Como é possível que celui que je vis appeler Lazare a sorti de la tombe? que aquele que eu vi chamar Lázaro sair do túmulo, A chamou Lázaro pelo seu nome. Kobenga Lazaro na kombo na ye. Chamou Lázaro pelo seu nome. Abengi Lazaro na kombo na ye. A sortir de la tombe. Para sair do túmulo. Comment c'est possible? Como é possível?
Alors que je me tenais là enquanto que eu estava ali, et que j'ai vu la femme de Naïm, e que vi a mulher de Naim, son unique fils mort, o seu único filho morto. et il a posé la main sur le cercueil E ele colocou a mão sobre o caixão. et il a dit, E ele disse: jeune homme, "Oh, jovem homem, lève-toi. levanta-te." Et j'ai vu celui-ci revenir à la vie. E eu vi este a voltar à vida. Je suis un témoin oculaire. Eu sou uma testemunha ocular. J'ai vu Lazare Eu vi Lázaro, après qu'il était mort depois que ele morreu, depuis 4 jours. há 4 dias. Son visage et ses corps étaient enveloppés d'un linceul. O seu rosto e o seu corpo estava envolvido num lençol. Et il est sorti de la tombe. E ele saiu do túmulo. Alléluia. Amém. Isso é o Pedro a falar. Oyo, essa Pierre Koloba. Je l'ai vu Eu lhe vi changer l'eau en vin. mudar a água em vinho. Je l'ai vu Eu lhe vi toucher un lépreux tocar um leproso qui était blanc comme que neige. estava branco como neve. Et en quelques minutes, Em alguns minutos, ses jours resplendissaient de santé. os seus lábios resplandeciam de saúde. Bochecha. As suas bochechas Resplendissaient resplandeciam de santé. de saúde. Comment pouvait-il se faire Como podia se fazer qu'il soit suspendu sur la croix? que ele seja suspenso na cruz? O Pedro disse, Pierre alobi, como é possível ndenge nini koko salema esse homem moto oyo que eu próprio vi oyo nga moko na moni a fazer ressuscitar Lázaro, kosekwesa Lazare, a ressuscitar os mortos, kosekwesa bawei, a mudar a água pelo sangue, kobongola o que é água pelo vinho, kobongola mai ekoma vino, e amarrar assim. bakanga ye boye. Como é possível? Ndenge nini koko salema? Son visage couvert de crachats, de moqueries des soldats. O seu rosto coberto de cuspe de soldados. Comment pouvait-il se faire Como é que isso podia se fazer? qu'il puisse étendre ses mains Que ele possa estender as suas mãos et qu'on puisse y planter des clous? e que possa lhe cravar com pregos. Comment le maître a laissé ça? Como é que o mestre deixou isso? Como ele se deixou? Ndenge nini amitiki? Estendeu as mãos, Atandi maboko. deixou gente estender a mão dele. Atiki batu batandai maboko. E lhe colocar lá na cruz. Pe batie ye na ekulusu. Como o mestre permitiu isso? Ndenge nini mestre atiki yango? Comment pouvait-il faire qu'il permette qu'une couronne d'épines soit posée sur sa tête? Como é que pode acontecer que ele tenha permitido que uma coroa de espinhos seja colocada na sua cabeça? Et qu'on croise ses pieds? E que se cruza os seus pés? Et qu'il laisse enfoncer ses pointes dans ses pieds? E que lhe deixam pregar com esses pregos nos seus pés? Comment pouvait-il être là à se rouler après qu'on lui a lacéré le dos avec un martinet au point que ses côtes se voyaient? Como é que ele podia se deixar ali para ser envolvido num lençol? Com as suas costas, estão a ver? Todas as costelas estavam fora. Bapanzi nyonso ezalaki wana polele. Não tinha mais roupa. Azalaki lisusu na bilamba te. Você sabia Yo yebaki. que Jesus Cristo, Ete Yesu Kristo. quando foi colocado lá na cruz, Tango batiaki ye kuna na ekulusu. não havia nem pedaço de roupa? Azalaki ata na kiteni O moko de sexo bilamba. de Jesus foi bom demonstrado. Sexo ya Yesu Jesus enakisama. estava nu. Azalaki molumbu. Ele é o mestre. Ye le maître. O Pedro não aguentou. Pierre asiporta kite. O Pedro disse: como ele podia deixar isso Ndenge nini ye akokaki kotika yango? e sem fazer nada? Sans kosala eloko moko. Comment peut-il le laisser le traiter de la sorte? Como é que ele pode deixar de tratar dessa maneira? Comment il peut être suspendu à la terre Como é que ele podia ficar suspenso ali entre o céu e a terra? et que le sang dégouinait de son corps E o centenário estava ali zombando do seu corpo. et qu'il laissait ses sacrificateurs moqueurs, ses ennemis girer E esses sacerdotes zombadores et seus inimigos. laisser ses sacrificateurs moqueurs, E deixar esses sacerdotes lhe maltratar. ses ennemis girer, Os seus inimigos jurar. passer par là Para aqui e para ali. et lui parler avec insolence. E lhe falar com insolência. Comment pouvait-il laisser un soldat romain Como é que ele podia deixar um soldado romano lui bander la tête lhe enfaixar a cabeça et le frapper?
Il les battait. et dit, Il disait, eh bien, bem, toi qui prophétises, tu que profetiza, qui peut prédire des choses, que pode tomar as coisas, dis-nous qui t'a frappé. que diz-nos quem é que te Nous bateu. te croirons. Nós vamos crer em ti. Comment cela pouvait-il se faire? Como é que isso podia se fazer? Comment peut-il se faire qu'il laisse ce souverain sacrificateur Como pode se fazer que ele deixe esse sumo sacerdote s'avancer là et dire, s'avançar ali e dizer, descends de la croix desce da cruz, si tu es le Fils, se tu és o et filho, nous te croirons. e nós te creremos. Comment pouvait-il faire qu'une glorieuse personne, Como podia fazer que uma gloriosa pessoa, comme celle que nous croyons être le Fils de Dieu, como esse que nós cremos ser o filho de Deus, puisse passer par de tels tourments, possa passar por esse tormento un tel châtiment, e de tel sofrimento et rester silencieuse? e ficar silencioso? O Pedro, Pierre nous t'avons acrédité nos seus olhos. azalaki kondima na miso na ye te. Mas, Mais o Pedro ficou desanimado. Pierre akomaki découragé. O Pedro moralmente estava fraco. Pierre moralement azalaki faible. Mas a fé do Pedro Mais kondima ya Pierre não falhou. efayisaki te. Seja que você ainda não tem Espírito Santo. Ezala soki yo oza nano na molimo mo santo te. Mas se é semente de Deus, Mais soki ozali momboto na nzambe, chegará um tempo você seja desanimado. ekokoma na ntango oyo kozala découragé. Mas a sua fé Mais kondima na yo nunca vai falir. jamais yango Nunca vai ekoéchouer. falhar. Jamais ekoéchouer. Quando que o Pedro, aquela oração sustentou o Pedro? Tango nini priere wana esutenaki Pierre. Vamos ler isso para terminar. Totanga yango pote tosilisa. Um dia, Mokolo moko o irmão Branham me disse, ndeko Branham alobi o galo cantará para ti. soso akolela mpo na yo. Será que a sua fé Eske kondima na yo vai desfalecer? ekodécouragé? A fé do Pedro Kondima ya Pierre estava de pé, ezalaki ya kotelema, em conexão com a profecia. ezalaki en connexion na prophétie. Oh, gosto disso. Vamos ler isso Oh, agora. nalingi yango. Quando a fé do Pedro Tango nini kondima ya Pierre entrou em ação. ekotaki en action. Vamos ler, irmão Branham. Tokotanga ndeko Branham. Quand je réfléchis à mes voix, Quando eu reflito aos meus caminhos, le 10:59. dia 10 de 6, 59. É a última citação. Eza citação ya suka. O Pedro pensou muito. Pierre akanisaki mingi. O Pedro, Pierre, mas o Pedro moralmente foi fraco. mais Pierre moralement azalaki faible. O Pedro moralmente foi desanimado. Pierre moralement azalaki découragé. Voltou até a pescar. Mas Mais o Pedro tinha uma profecia Pierre azalaki na prophétie moko. que estava andando em cima dele. O ezalaki kotambola likolo na ye. Aquela oração nunca falha. Priere wana eshuaka ta mukete. Parágrafo Paragraphe 76. 76. Ai, ai, ai. Vamos ler isso. Tukotanga yango. Estão vivos? Après que le coq chantait 3 fois, Depois do galo ter cantado 3 vezes, Jesus tinha dito o quê? Yesu Kristo alobaki nini? Quantas vezes? Soso akolela combien de fois? E depois, Après, o que ia acontecer? eloko nini elinga kosalema? Ele ia já negar quantas vezes? Ye elinga komona combien de fois? 3 vezes. 3 fois. Se aquecendo com fogo do inimigo. Azalaki kose chauffer na moto ya ennemi. Après que le coq chantait 3 fois, Depois do galo ter cantado 3 vezes, la première vez, yambala liboso kokorikoko. o Pedro viu. Pierre ayoki. Olha a cena. Tala scène. O mestre estava do outro lado. Maître azalaki na ngambo mosusu. O Pedro também um lado. Pierre pe azalaki na ngambo mosusu. O mestre estava um lado. Maître azalaki na ngambo mosusu. O Pedro o outro lado. Pierre azalaki na ngambo mosusu. Todos estavam distraídos. Bango nyonso bazalaki distrait. Menos 2 pessoas. Sauf 2 personnes. Todos gritavam. Bango nyonso bazalaki koganga. Menos 2 pessoas Sauf bato mibale. que não gritavam. Nde bazalaki koganga te. O Pedro no canto dele Pierre na ngambo na ye ouviu ayoki o primeiro hino nzembo ya liboso do galo. ya soso.
isso pode ser uma coincidência. alobi oyo ekoki kozala coïncidence. O mestre Maître continuava a sofrer, akontinue kosouffrir, estava de bater, bazalaki kobeta ye, controlando a situação. kocontrole situation. O Pedro negou Pierre awangani pela segunda vez. ya mibale, O Pedro ouviu, Pierre ayoki disse afinal essa é a segunda vez. oyo eza deuxième fois. Será que esse galo não pode parar? Est-ce que soso oyo akoki kotika kolela te? Quem é? Qual é esse vizinho que está criando um galo assim? Voisin nini oyo azali kobokola soso ndenge wana? O mestre controlava a situação. Maître azalaki kocontrole situation. Mata ele! Crucifica ele! Bocrucifie Todos ye, estavam gritando. boboma ye, bango nyonso bazalaki koganga. Mas o Pedro não gritava. Mais Pierre azalaki koganga te. O Pedro sabia que tem problema. Pierre ayebaki ete aza na problème. O Jesus sabia que Pedro tem problema. Yesu Kristo ayebaki ete Pierre aza na problème. Pela terceira vez. Pour la troisième fois, Onde que estava o mestre? epai maître azalaki, O mestre olhava no leste. maître azalaki O kotala na est, Pedro estava no oeste. Pierre azalaki na ouest. O mestre virou. Maître abaluki, Atravessou akatisi, os olhos do mestre. akati miso ya maître, Atravessou a multidão. akatisi multitude, Os olhos do mestre. miso ya maître, Atravessou a multidão. ekatisi bato, Não olhou todos. atalaki moto nyonso te. Um corredor se criou. Couloir moko esekiliaki, Calhou a Pedro. eke kotombe na Pierre. Mestre com Pedro. Maître na Pierre, Os miso na bango, se cruzaram. etalani. Quando se cruzaram. Tango yango se croise, Aleluia! amen. Quando se cruzaram. Tango se croise, A profecia. prophétie. A profecia. Prophétie. Olha quando Dans la tango, a oração prière, teve efeito. ezalaki na effet, Teve efeito. ezwaki effet, É quando ezalaki tango, o galo canta. laki, Os olhos se cruzaram. miso se croise, O Pedro não parou lá. Pierre asuki wana te. Vamos ler. Tokotanga. Après que le coq y chantait, Depois do galo ter cantado 3 fois, 3 vezes, Pierre leva les yeux Pedro levantou os olhos et regarda. e olhou. Não é o pastor. Eza pasteur te, Não olhou o pastor. atalaki pasteur te, Não olhou sua esposa. atalaki mwasi na ye te, Não olhou seu amigo. atalaki ami na ye te, Não olhou seu pai. atalaki tata na ye te, Não olhou quem é. atalaki soki nani te. O Pedro levantou os olhos. Pierre atomboli miso, Olhou o dono da profecia. atali mokolo ya prophétie. O Pedro olhou. Pierre atali, Levantou os olhos. atomboli miso, Regarda le Seigneur Jésus en face. olhou o Senhor Jesus em face Et e s'est mis à réfléchir à ses voies. começou a refletir aos seus caminhos, À ce qu'il avait fait à notre Seigneur. naquilo que ele tinha feito ao nosso Senhor. O que tu fez da mensagem? Eloko nini ozali kosala na message, O que tu fez eloko nini yo osali. na mensagem? O Pedro levantou os olhos. Pierre atomboli miso, Se cruzou com o mestre. ase croise na maître, Os olhos dele miso na ye, começou a refletir. abandi koreflechir. La prophétie A profecia et la parole du Seigneur e a palavra do Senhor lui révèlent à l'esprit. veio ao Espírito. O filho de Deus, Mwana na Nzambe, uma filha de Deus. mwana mwasi na Nzambe, Pode acontecer algo na sua vida. ekoki kosalemela eloko moko na vi na ye, Pode ficar desanimado. akoki kozala découragé, Mas logo me ntango kaka a profecia, prophétie, a mensagem message verá ekoya a sua alma, na ame na ye, ao seu espírito. na esprit na ye. Pedro, Pierre, la prophétie a profecia et la parole du Seigneur e a palavra do Senhor lui révèlent à l'esprit. veio ao Espírito, Car il a reconnu porque ele reconheceu que Dieu l'avait dit. que Deus tinha lhe dito. O Pedro Pierre reconheceu a reconnaître que Deus ete Nzambe
está escrito ekomami na palavra, na liloba na profecia, na prophesie que Deus tinha dito isso. ke nzambe alobaki yango. O Pedro Pierre reconheceu. a reconnaître Sem Espírito Santo, sa molimo mosanto, mas já lá no fundo, me kuna na se a semente age. semence ezali koagir. Aquela oração, Action wana, aquela oração prière wana sustentou Pedro. esutenaki Pierre, Levou Pedro a pensar. ememaki Pierre akanisa, Levou Pedro. ememaki Pierre. Meus irmãos, para terminar, Bandeko nanga mpona kosilisa, no mesmo momento, na meme moment o Judas, Judas do outro lado, na ngambo mosusu recebia dinheiro. azalaki kozwa mbongo. No mesmo momento, No même momento Pedro, Pierre a reconhecer a mensagem, koreconnaître le message, a reconhecer a profecia. koreconnaître la prophétie. No mesmo Au momento, même moment o Judas Judas a receber dinheiro da traição. azozwa mbongo ya trahison. Muitos estão de pé. Mingi baza kotelema, Cada um fica na posição dele. moko na moko atikala na position na ye. Está de pé, Soko za ya kotelema, fica de pé. tikala ya kotelema. Se está sentado, Soko za kovanda, fica sentado. tikala ya kovanda. A única coisa que vamos fazer, Eloko mabele moko tokosala, vamos inclinar nossas. tokokumba mituna biso. Inclina sua cabeça. Gumba mutuna yo. Incline a sua cabeça. Gumba mutuna yo. Pedro, Pierre, no mesmo tempo que Pedro pensava a mensagem, au même moment où Pierre azali kokanisa message, reconheceu a profecia. à reconnaître la prophétie. No mesmo momento, Au même moment, o Judas Judas recebia o preço da traição. azali kozwa prix ya trahison. É onde que nós vamos entrar? Eza epai oyo tokokota Diretamente o próximo domingo. directement na poso ezali koya. O Pedro Pierre reconheceu. à reconnaître. A oração de Jesus sustentou Pedro. Prière ya Yesu esutenaki Pierre, Não sustentou Judas. esutenaki Judas te. Você é herdeiro. Yo oza héritier, Você é herdeiro yo oza héritier da vitória. ya victoire. Onde que tu falhaste? Epai wapi yo failli, Você pode reconhecer. yo koki ko reconnaître. On t'a fait connaître que tu as rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la misère. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu humblement avec ton Dieu. Alléluia.
Oh, 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 oh. On t'a fait connaître que tu es rien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et c'est que tu aimes la misère, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Se precisa oração. Só coisa na poça e a prier. Faça o apelo no altar, mas onde que tu estás? Não se desloca. Nazali kosala appel à l'hôtel mais et pas yo zali ko déplacer te. Se foi encontrado sentado, Só que okutami ya kovanda. levanta simplesmente a sua mão. Bobele tombola loboko na yo. Se te encontrou de pé, Só que okutami ya kotelema. levanta simplesmente a sua mão. Tombola bobele loboko na yo. Deus te abençoe. Nzambe apambola yo. Quantas vezes Mbalaboni. você precisa do Espírito Santo? Yo oza na poça ya molimo mo santo. Precisa ser convertido. Oza na poça oza la converti. O Pedro não estava convertido ainda, Pierre azalaki nanu converti te. mas o Pedro tinha uma oração em cima dele Ezalaki na prière moko likolo na ye. que lhe sustentava. Oyo ezalaki ko soutenir ye. Você também Yo pe tem uma oração em cima de ti. eza na prière moko likolo na yo. Isso fez o Pedro reconhecer Yango esalaki Pierre a reconnaître e refletir na a vida dele. vie na ye. Será que pode refletir sobre a sua vida? Est-ce que yo koko réfléchir pour na vie na yo? Quantas vezes Mbalaboni negaste ele? oboyaki ye. O galo cantou para ti? Soso aleli mpo na yo. E será que o tempo chegou? Est-ce que tango ekoki? Oh, Oh, há uma coisa que Judas fez eza na eloko moko Judas asalaki. que nós vamos ver no próximo domingo. Oyo tokomona dimanche ezali ko. No mesmo tempo, Au même temps, o Pedro Pierre estava se arrepender. azalaki ko se repentir. Ao mesmo tempo, Au même temps, o Judas Judas estava a receber o preço da traição. azalaki kozwa mbongo ya trahison. Eu vou imaginar aqui, Nga na kofukama awa por detrás do púlpito, na nsima ya chair e vou orar para ti, mpe na kobondela mpo na yo. com sua mão levantada. Com sua mão levantada, Na loboko na kotombwama, uma criança voltou em casa a chorar. E quando chegou, os pais perguntaram: Rosa, estás a chorar por quê? Ele disse que o rei passava. Todos estavam a abanar o quê? As mãos. Com alegria. O pai perguntou: e você? Não banou a mão? Diz: eu também banei a mão. Mas está a chorar por quê? A Rosa disse: o rei não me viu. Eu queria o rei me ver. Mas para ti hoje, não é isso. O rei está considerando a sua mão levantada. Celestial, nosso Pai que está nos céus. Neste momento, estou ajoelhado aqui, Pai, por detrás desse púlpito onde que a sua mensagem foi pregada. Pai, ninguém digno, somos herdeiros. Viemos e levo esse povo nas suas mãos. Levo esse povo no trono da graça e de misericórdia. Conheço o coração de cada um. Conheço quantas vezes a irmã falhou. Conheço quantas vezes o irmão falhou. Pai, não olha essas falhas. Em nome de Jesus Cristo, perdoa o irmão. Perdoa a irmã. Seja falhou na vida profissional, seja falhou na vida dele espiritual,
seja falando na vida dele, pouco importa qual vida que ele falhou, com a mão dele levantada, deixa que ele seja humilde para reconhecer que ele fez o contrário da sua palavra, para voltar no caminho. Deixo ele nas suas mãos, e sendo seu servo, com Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo ressuscitado, tu, demônio, sai em nome de Jesus Cristo. Demônio da incredulidade, demônio que tenta de ungir a filha ou o filho de Deus, reclamam a alma dele ou dela. Você não tem direito de tocar essa alma. Tira suas mãos sujas e possa que o sangue precioso de Jesus Cristo cobrir o seu filho, proteger o seu filho, a andar, a falar, a dormir. Deixe cada membro da congregação que está aqui nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com as mãos levantadas, vai louvar Deus durante alguns minutos. Na boca kotongo matukumbisa Nzambe pendant quelques minutes. Com poucas palavras. Na maloba mukuse. Antes de nós encerrar. Avant de clôturer. Cada um vai louvar o Senhor. Yesonde kona bolingo yo olenge ngamenge
Yo okofe la kenga. Tale senga jela ngai nandeme koloe. Alleluia na ai nandeme koloe. Yes, oh, yo malama. Hallelujah. Oh, pesa kingai boma. Eko jala penase. Hallelujah. Moye kosilate ngai nandeme koloe. Hallelujah na Yesu. Ngai nandeme koloe. So compase soko kologwa nangaite yo sobake make etengana swabomo ngai nandeme. Hallelujah. 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 Nakapega kila irmã vai cair. Ngai nandeme koloe. Hallelujah. Loyana Adabato Bako Bako Lenga Satana Yo Lenge Bato Oko Boya Mokote Ngai nandeme koloe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Ngai nandeme koloe. Oh, ngai nandeme. Oh, ngai nandeme. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Ngai nandeme koloe.
Aleluia, mais. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai que está nos céus, realmente é este Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. És hoje Deus de William Marion Branham. E nós todos dissemos, o seu nome seja louvado. Obrigado por essa mensagem. Pai, obrigado pela sua eleição. Obrigado pelo seu amor. Hoje o seu amor é confirmado, que nós ficamos firmes na sua palavra. Abençoe cada um de nós, Pai. Possa que a palavra que nós ouvimos seja vida para cada um de nós. Seja doença, qualquer coisa o inimigo planejou contra nós, seja sem efeito. Proteja, Pai Celestial, todos que estão aqui. Obrigado pela sua proteção. Deixa essa congregação nas suas mãos. Não deixa qualquer coisa de mal penetrar. Possa que o Espírito Santo continue a velar. A grande coluna de fogo a velar sobre essa congregação. Obrigado, Pai. Até hoje a sua mão poderosa nos ajudou. E nós todos dissemos, o seu nome seja louvado. Muito obrigado, Pai Celestial. Se havia um doente aqui, se havia visita aqui, que entrou aqui fraco, possa que neste momento seja atravessado pelo Espírito, o grande Espírito eterno, e sair daqui, quando vai ultrapassar essa linha para fora, para ser curado. Seja louvado em tudo. Deixamos a semana nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Pode sentar. Deus abençoe. Peço perdão, porque desde que começamos, a primeira vez chegamos aqui, tinha prometido que vamos entrar diretamente, mas devia liberar o WhatsApp. Não podia fazer isso sem escritura. Então fiz isso com escritura. Em si, cada um de nós tem uma posição. Como nós dissemos, não somos uma igreja criança, somos uma igreja adulta. E cada um de nós, acho que ouviu, e não se mete nessas coisas à toa que pessoas estão a fazer para destruir a nossa congregação. Então, rapidamente, sábado, voltamos. Em vez de começar a palestra às 15 horas, a palestra é para todos. Como tinha dito, a visita que estão a chegar, palestra é para todos. Como viver feliz, é onde que a ciência confirma a mensagem. Em vez de começar a 15 pontos, vamos começar a 14h30. 14 horas a entrada e 14h30 começamos. Como de hábito, não vou esperar ninguém, seja 2 pessoas, vamos já começar. E vocês sabem onde que nós chegamos, a ver os benefícios de algo. E há mensagens que estão a andar de burla. No telefone, o governo publicou, está a advertir pessoas. É uma coisa real. Vai receber a mensagem que estão a te chamar, Unitel te escolheu, ou não sei o que, uma organização assim, internacional ou nacional, te escolheu para receber dinheiro. Então, você fez o que para receber dinheiro? Não te escolher para quê? Você fez o quê? Então, tipo que eu sou um dos clientes dele, eu sou um dos clientes dele mesmo. Então, eu recebi mensagem, 00:04. Eu disse, vou lhe raliar mais tarde. E mandou mais mensagem, disse, me liga nesse número. Fez um português lá. Então, liguei para ele. Disse, senhor, você é burlador, o último mesmo, de grau menos de 0. Ele me disse, o senhor é tudo isso que tu para dizer? Eu disse, ainda não terminei. E quando queria acrescentar, ele desligou.
Ele que está dando o que está distribuindo dinheiro tudo, me desligou o celular na cara. Então, é para advertir, dizer que quando recebe uma mensagem assim, um irmão ficou atrás de mim, pastor, me mandaram, vou ir no Canadá, visto. Eu disse, você já visto onde um homem que não te conhece vai já tratar para ti o visto para o Canadá? Já viste? Aquele homem te conhece ou não? Então deixa, é burla. Fica advertido, porque aqui eles fazem isso. Vai dizer, há uma igreja lá. E vai chegar para procurar os clientes. Então ninguém presta atenção a isso, ok? Então, quarta-feira temos, vamos continuar com os grandes estudos que nós estamos a ver sobre o sacerdote da circuncisão do nosso coração. Chegamos onde que estamos a ver o céu do céu, é maravilhoso. Entrada aí 14h30 e 15 pontos, começamos, 17 pontos, terminamos. Sábado, 7 horas temos limpeza e 14, como falamos, entrada para a palestra. 14h30 começamos e 17 pontos terminamos. E domingo, como de hábito, estou a agradecer a Deus, apesar de chuva, tudo, é o tempo chuvoso, mas Deus seja louvado, seja a palestra, havia muita gente. Então, domingo, 6 e tal pessoas estão a chegar, os porteiros, os administradores, todos estão a trabalhar junto. Chega para já, a higienização sábado está a se fazer já, e para fazer entrar pessoas respeitando as medidas. E 8h30 oficialmente começamos, e 8h50, dependendo da chegada da pessoa, podemos já começar. Com essa nota, terminamos. Digo a vocês todos, Deus vos abençoe. Cantando junto com Neca, podemos sair em ordem e vamos evitar aglomeração lá fora. E a terminar todos os ofícios, ninguém sai, todos os ofícios a sair, vamos voltar aqui, todos os ofícios, sem exceção, vão ficar aqui. Temos uma palavra a dizer durante 5 minutos. Deus vos abençoe. Somente tu
Somente crer, Ana creu, concebeu Samuel, tudo é possível, meu irmão. Somente crer, tudo é possível, meu irmão, e somente crer, tudo é possível, meu irmão, e somente crer. Somente crer. Only, all things are possible. Only believe, just only believe, just only believe, only believe, all things are possible. Only believe, just only believe, just only believe, only believe, all things are possible. Only believe, just only believe, just only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Somente crer.